entrevistado de hoje pelo projeto Eleições 2024 do Grupo Pansardes de Comunicação é o candidato a prefeito de Angra dos Reis, José Augusto de Araújo Vieira. Zé Augusto tem 45 anos, natural do Rio de Janeiro, é casado e tem 2 filhos. Em 2016, foi o vereador mais votado em Angra dos Reis, logo depois, tornando o presidente da Câmara mais novo da história da cidade. Como vereador, acabou com o voto secreto na Câmara, solicitou um painel eletrônico para que todos vissem a votação de forma aberta, unificou os prédios do Poder Legislativo e foi o criador da ficha limpa no município. Zé Augusto tem como vice em sua chapa o pastor Luiz Gustavo. O projeto Eleições 2024 é uma iniciativa dos jornais A Voz da Cidade e Diário do Vale. Vamos conhecer as regras da entrevista. A entrevista será no modelo de debate temático, com 7 perguntas específicas e iguais para todos os candidatos. A duração máxima do programa será de 30 minutos e o candidato terá 3 minutos para responder cada pergunta. O tempo será cronometrado com base no regulamento enviado previamente aos candidatos. Não serão aceitos ataques pessoais aos adversários. O objetivo é debater propostas para as mais diferentes áreas da cidade. O debate será pautado nos seguintes temas: 1. Esporte e lazer. 2. Servidores públicos. 3. Ensino público. 4. Transporte público e mobilidade urbana. 5. Segurança pública. 6. Saúde pública. 7. Desenvolvimento econômico. E, por fim, as considerações finais. Zé Augusto, seja bem-vindo aos estúdios do Grupo Pansardes. É um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, uma alegria estar participando de um programa que faz com que a nossa democracia, de fato, seja exercida. Vamos às perguntas. Vamos lá. Candidato, como o senhor pretende ampliar o acesso da população às atividades esportivas e de lazer? Olha, primeiro com relação a lazer, abrindo os espaços que já nós temos existentes na cidade, como o Forte do Leme, como até a própria Rua do Comércio, que é pouco utilizada. Hoje a nossa cidade é uma cidade que é 100% de famílias e nós não temos locais onde as famílias hoje se encontram. Eu sinto muita falta disso, sabe? Que a gente possa encontrar com os nossos amigos, junto com os seus familiares, no dia a dia da cidade que nós vivemos. Com relação ao esporte, nós temos hoje praças, mas praças sem projetos. Nós levaremos projetos para todas as praças, até porque nós temos excelentes profissionais na nossa cidade e hoje os projetos existentes na cidade são feitos por pessoas comuns como eu, como você, não pela própria prefeitura, pelo poder público. Colocar pessoas de fato capacitadas nessa área para que o esporte de fato não seja simplesmente ali uma moeda de troca política, como recentemente agora o nosso secretário de esporte era um advogado, não era uma pessoa ali que tinha conhecimento de fato e que tem aquela vontade de fazer com que o esporte aconteça e crie mais oportunidades e faça o que o esporte vem fazendo no mundo inteiro, principalmente em países de primeiro mundo, onde o esporte vem mudando vidas. Outras questões com relação ao esporte e até mais assim à frente daquilo que eu enxergo que outros candidatos vêm colocando em pauta, é a gente utilizar a nossa Baía da Ilha Grande, uma Baía da Ilha Grande tão linda, tão rica e que hoje é utilizado somente para aqueles que têm lancha ou para os trabalhadores através dos taxiboats. Não, a gente colocar ali, principalmente começar incentivando através dos nossos colégios municipais, fazer uma parceria com o Colégio Naval para que a gente possa ali explorar essa questão dos esportes náuticos e também a gente priorizar os nossos atletas, que nós temos muitos atletas de diversas modalidades que não têm a oportunidade, como no caso até do futebol, de fazer ali os seus testes, porque o pai não tem condição de levar o filho, até porque são 2, 3 vezes, às vezes por semana, e é um jovem ali promissor, podemos ter ali vários Neymar na nossa cidade e que acabam se perdendo porque não tem um investimento de uma prefeitura, uma das mais ricas da nossa região, uma das mais ricas do Brasil, mas que infelizmente passa ano e sai ano e não vem investindo no esporte. Deixando claro aqui também que nós temos um estádio municipal, as pessoas às vezes até criticam a forma como está o nosso estádio, só que poucas cidades têm um estádio e nós temos que utilizá-lo da melhor forma possível, mas não somente no estádio. Levar para todos os distritos, para que todas as pessoas ali possam de fato ter acesso aos projetos esportivos e poder sim ter um futuro, quem sabe, ligado ao esporte. Zé Augusto, caso seja eleito, como será a sua relação com os servidores públicos?
O senhor tem projetos para aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços? Olha, eu me sinto muito à vontade para falar com os servidores públicos. Primeiro que a minha mãe, que é minha mãe e meu pai, é uma servidora pública. Se hoje eu sou o que eu sou, é graças a um servidor público. Sei o quanto ela trabalhou, sei quanto o servidor público trabalha. E quando eu fui presidente da Câmara, eu, diante dessa valorização do servidor público, eu dei aumento, não foi reajuste, aumento somente para o servidor concursado. Então, ali eu mostrei que, de fato, eu valorizo o servidor. Então, nós temos em Angra excelentes servidores que, infelizmente, acabam sendo desmotivados por conta de salários mais baixos do que cargos comissionados que estão ali por acordos políticos. Então, eu quero, de fato, valorizar o servidor, reajustando ali, dando um aumento que eles necessitam, adequando algumas categorias que ficaram para trás com relação às suas referências. Nós temos referências lá que o salário base é praticamente menor do que o salário mínimo. Isso é um absurdo. Então, eu quero valorizar o servidor público, claro, através do seu salário, mas também através de oportunidades. Então, já fica aqui o meu compromisso que grande parte dos cargos de chefia vão ser exercidos por profissionais concursados da nossa prefeitura, que já estão há muitos anos, que a gente deve muito a eles e são muito mais capacitados do que outros profissionais que muitas das vezes vêm de cidades de fora para fazer um trabalho, deixando a nossa cidade muito atrasada perto de outras cidades. Então, eu fiz isso na Câmara, valorizei o servidor público, vou continuar fazendo e muito mais na prefeitura e eu tenho certeza que a cidade só tem a crescer. Com relação à qualificação, nós faremos sempre projetos para que o servidor possa estar se qualificando, ali colocando tempo disponível para ele e também ali priorizando aquele servidor que tem vontade de se qualificar. Quanto mais qualificado o servidor, melhor o serviço que ele presta. E hoje em Angra dos Reis nós temos excelentes servidores públicos à disposição da nossa cidade e dos nossos moradores. Vamos à terceira pergunta. Como o senhor pretende melhorar a qualidade do ensino público durante o mandato, caso seja eleito? Olha, eu, quando vereador, lutei muito para que nós pudéssemos ter maiores investimentos na educação. Hoje nós temos na nossa cidade placas dizendo que Angra é a cidade da educação e eu vejo muitos filhos de políticos que não estudam na cidade da educação. Eu quero que, de fato, a nossa cidade seja a cidade da educação, não pelo outdoor, mas dentro das escolas. Primeiro, como nós falamos agora na pergunta anterior com relação ao servidor público, é valorizar o professor, valorizar o profissional da educação, tanto da creche até os professores, que hoje está tendo uma distorção muito grande, principalmente com relação a essa valorização desses profissionais. Hoje, quando nós falamos de educação, a gente tem que começar, é claro, nas creches, onde é importantíssimo todas as nossas creches em horário integral. Eu fiquei numa creche em horário integral, como eu disse que minha mãe foi minha mãe e meu pai, mas muitos que têm a sorte de ter a mãe e o pai, mas que precisam estar ali complementando a renda. Isso é muito importante. E, além do mais, é muito mais bacana para uma criança com relação ao seu aprendizado. Ela está dentro de uma creche com bons professores, com bons berçaristas, com bons profissionais, interagindo com outras crianças. Então, nós ampliaremos as creches, nós colocaremos as nossas creches todas em horário integral, farei concurso público para os profissionais, porque vamos precisar de mais profissionais. E no ensino médio, apesar daquela obrigação que dizem que não é da prefeitura, né? Mas eu vejo como toda obrigação é da prefeitura quando a gente se diz respeito ao morador de Angra dos Reis. Então, nosso nível médio será um nível médio técnico, para que o nosso jovem, a pessoa que está ali se formando no nível médio, já saia pronto para o mercado de trabalho. E outra coisa muito importante, nós criaremos os cursos municipais preparatórios para concurso, porque nós temos muitos jovens que saem do ensino médio e acabam perdendo a chance de passar num concurso público porque disputam com pessoas que o pai consegue pagar um curso e a prefeitura tem muito recurso para que a gente possa, de fato, fazer com que essa pessoa não só se forme num bom colégio, colocar uma segunda língua, o inglês. Nós estamos falando de Angra dos Reis, então todos os colégios sendo bilíngue, e a gente, de fato, quando ela sair de lá, além de estar preparada, a gente ainda prepará-la para passar no concurso público, porque a nossa cidade só vai crescer, não é com asfalto, não é com lâmpadazinha de LED no poste. Isso é muito bonito e tem que fazer, mas a cidade só cresce com o crescimento da nossa população, principalmente na parte econômica. Em relação ao transporte público e mobilidade urbana, quais são as suas estratégias do seu plano de governo? Olha, transporte público, eu me sinto muito à vontade de falar que uma empresa de ônibus, a única que existe na nossa cidade, há 58 anos,
um monopólio diante de um péssimo serviço, inclusive. Eu fui o único em 58 anos dessa empresa a ter a coragem de entrar com uma ação na justiça, derrubar o aumento de passagem, fazer lei para obrigar a botar o ar-condicionado, fazer lei para obrigar a botar o Wi-Fi, leis derrubadas pelo atual governo. Então, me sinto muito à vontade para falar para todo morador de Angra dos Reis que a primeira coisa que nós vamos fazer é licitar para ter uma outra empresa, para a gente poder ter uma concorrente, que faz muito bem a concorrência, porque hoje em Angra, ou você pega aquele ônibus, ou então você tem que ir andando. Então, a gente não pode admitir que um transporte público não seja de acordo com o que o público merece. Então, nós vamos licitar uma segunda empresa, nós ampliaremos o passageiro cidadão para todo morador de Angra dos Reis, todo morador, porque dinheiro a nossa cidade tem, só não está sendo bem investido, e esse passageiro cidadão de forma de bilhete único, onde uma passagem, o morador vai poder ficar durante 5 horas utilizando a mesma passagem. Então, aquele que vai ao banco, que vai ao comércio, que vai ao médico, que vai ao mercado, ele não tem aquela necessidade, ou que tem que fazer uma baldeação de ficar pagando 2, 3 passagens, até porque a gente sabe que nós estamos numa cidade onde não tem geração, não vem sendo gerados empregos, e as pessoas têm muito problema, principalmente com o transporte público, não só pela péssima qualidade, mas também com relação às passagens. Então, nós colocaremos uma outra empresa, fiscalizarei muito, como já venho fazendo e sempre fiz, as duas empresas. Vamos legalizar os transportes complementares, que são as vans e as motos, mas de uma forma integrada com o transporte público. Vamos estar atendendo ali aonde o ônibus, ou aonde a moto, ou aonde a van não puder entrar, o ônibus vai entrar. Vamos fazer com que a nossa cidade toda tenha cobertura de transporte público e colocar pontos específicos para os motoristas de aplicativo que hoje, infelizmente, são jogados de um lado para o outro, perseguidos e impedidos de trabalhar. Vamos à quinta pergunta. Candidato, como o senhor planeja trabalhar a área de segurança pública, mesmo não sendo obrigação da Prefeitura? Então, eu vejo sim como obrigação da Prefeitura. Tudo aquilo que diz respeito ao bem-estar do morador de Angra, a Prefeitura tem que ser responsável e não pode ser omissa. Eu, quando fui presidente da Câmara, no momento mais difícil que Angra passou, onde nós estávamos com um índice de violência maior, inclusive, do que o Morro do Alemão, eu coloquei a cara, eu fui para cima, cobrei das autoridades, consegui, através do governo do Estado, mais policiais para Angra, inclusive policiais nossos, que estavam fora da cidade, consegui um carro blindado, fortaleci a questão das UPPs, porque estava sempre ali a favor das UPPs, que hoje fazem um trabalho fundamental na nossa cidade, e também, junto do presidente do Tribunal de Justiça, consegui levar para Angra, na época, 2 juízes criminais, porque, como eu falei, a nossa cidade estava como se fosse uma Disneylândia de vagabundo, porque não tinha juiz criminal, era um juiz criminal de Mangaratiba, que ali cobria tudo aquilo que a gente já vinha passando. Então, eu já tive a oportunidade de fazer, diferente de muitos que hoje falam, mas quando nós passamos por momentos complicados, nada fizeram, eu fiz e posso dizer que vou fazer. Então, nós vamos criar a nossa Guarda Municipal, fazer o concurso público para a nossa Guarda Municipal, para auxiliar as polícias civil e militar, e nós intensificaremos a política pública das UPPs junto com o governador. Nós colocaremos as UPPs em todos os bairros e eu, como prefeito, vou estar disponibilizando o imóvel, toda a estrutura e, se for preciso, com relação à segurança presente, pagar aquele policial de folga para que ele possa estar trabalhando e que, de fato, a nossa cidade nunca mais volte a ter aquela sensação de insegurança que nós já vivemos. Quais suas propostas para melhorar o sistema de saúde municipal e garantir o acesso de qualidade para as pessoas? Olha, a primeira coisa que eu vou fazer como prefeito é expulsar da cidade essas organizações sociais, que eu já venho há anos denunciando, fiscalizando, fazendo com que o Ministério Público tome conhecimento dos absurdos praticados, absurdos esses, que numa cidade como a nossa, que tem um orçamento só para a saúde de quase 700 milhões de reais, falta médico e falta remédio. Segundo, a gente vai acabar com as filas e dar de vez a transparência, de fato ter transparência do dinheiro público. A população merece saber aonde está sendo investido o dinheiro, que é o dinheiro dela. Então, através do celular, nós criaremos um aplicativo onde as pessoas não terão mais fila para poder marcar suas consultas, para marcar os seus exames. Através do celular ela vai fazer, vai acompanhar ali a fila dos procedimentos, sejam eles cirúrgicos ou até dos atendimentos, para saber, de fato, qual é a vez dela, acabar com esses favorzinhos políticos que hoje existem na nossa cidade, onde pessoas com muito menos problema acabam passando na frente de pessoas que necessitam ali de atendimento por conta de favores políticos. Segundo, com relação à transparência.
Eu, quando fui presidente da Câmara, eu dei total transparência, acabando com os votos secretos, botando painel eletrônico. Vou dar transparência também com o dinheiro público da saúde. A pessoa vai saber, através do seu celular, aonde estão os médicos e os remédios que elas pagam. E sabendo, de fato, onde vão estar sendo empregados todo esse dinheiro que a gente tem na cidade. Olha, é um absurdo nós termos que sair da nossa cidade para ir para cidades menores do que a nossa, com menos dinheiro do que a nossa, para ter atendimento. E isso vai acabar. Então, nós vamos levar, de fato, não só o atendimento, como todo o procedimento de tratamento de câncer em definitivo para a nossa cidade, e alguns tratamentos e equipamentos para que nós possamos fazer ali a sua ponte safena, alguns tratamentos que hoje vêm sendo feitos em Barra Mansa, em Volta Redonda, e muitas das vezes a família, além de ficar distante, às vezes não dá tempo de chegar. Hoje nós temos que priorizar essa questão da saúde, mas principalmente investindo em bons profissionais, investindo em pessoas técnicas, não como hoje na nossa cidade, onde principalmente vem crescido muito a questão de pessoas com aspecto autista, e nós temos uma cidade com 200 mil habitantes apenas um neuropediatra. Isso é inadmissível. Nós não podemos ter uma UPA pediátrica sem um pediatra. Isso é inadmissível. Então, nós trataremos de bem esse profissional. É claro que nós sabemos que esses profissionais têm custo, mas a gente está falando de vidas. Então, eu vou estar ali priorizando vidas e vão ser os investimentos que eu irei fazer. Vamos à 7ª pergunta. Zé Augusto, quais são as suas propostas para o desenvolvimento econômico? Como atrair mais investimento para o município? Olha, a situação da nossa cidade é tão complicada que uma cidade com 522 anos, a gente em 2024 ainda discute o básico. É falta de água, é falta de saneamento, é falta de emprego, é problema na saúde. Eu acho isso um absurdo. Com relação ao emprego, a última grande empresa que chegou em Angra dos Reis foi na década de 50, que foi o Estaleiro Verôme. De lá para cá, uma política covarde fechou as portas da cidade para as grandes empresas. Prova disso é que outras cidades menores, mais novas, com menos dinheiro, não param de chegar indústrias, fábricas, fortalecendo o seu comércio local também, e a nossa cidade hoje não. O maior empregador da nossa cidade é a Câmara e a Prefeitura. Hoje, para você ter um emprego digno de varrer a rua, se você não tiver um conhecimento político, não interessa se você sabe varrer, se você precisa do emprego, se o seu filho está passando fome na sua casa, e isso a gente precisa acabar. Então, eu vou criar leis de incentivos fiscais para que Angra seja um atrativo para grandes empresas e, pessoalmente, eu vou bater na porta de cada empresa, mostrando para o dono das empresas que Angra dos Reis é o melhor cartão de visita da empresa deles. Nós temos muito para onde crescer ainda, porque nós vemos sempre o lado do mar, mas nós temos o outro lado, é uma cidade muito grande e, é claro, respeitando o meio ambiente, mas principalmente respeitando o cidadão, o morador que merece ter o seu emprego. Nós temos uma cidade hoje que tem uma estrada que liga Rio-São Paulo, ou seja, liga Rio com o Brasil. Nós somos uma das poucas cidades do Brasil que tem um porto, que inclusive vou fazer na mesma modelagem do porto de Itajaí, onde a prefeitura vai estar junto com o porto para que não passe os problemas que vem passando, para que a gente siga bons exemplos. Hoje nós temos uma cidade vizinha que é Itaguaí, que não tinha um porto, hoje é uma potência e o nosso porto, infelizmente, vem sempre passando por problemas. Através dessas empresas, de novas empresas, a gente vai gerar mais empregos, nós criaremos polos profissionalizantes em cada distrito. Essas empresas, para serem beneficiadas por essas leis de incentivos fiscais, devem empregar as pessoas na nossa cidade e, além desses polos profissionalizantes, darem oportunidade para que as pessoas que se formarem ali vão ter prioridade nas vagas da prefeitura também. Parar com essa história de acordo político, de favorzinho político. Vão ter pessoas ali trabalhando de fato capacitadas para poder ganhar o seu dinheiro, mas prestar um bom serviço para a nossa população. E só para finalizar com relação à questão de emprego. No meu governo, tudo aquilo que for legal, que eu puder ser feito, para que eu compre dos comerciantes da nossa cidade, eu vou dar prioridade para que a gente faça com que o nosso dinheiro circule dentro da cidade, fortalecendo o comércio e, com isso, também gerando mais empregos. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Zé Augusto, você tem 2 minutos para dizer por que deve ser o próximo prefeito de Angra dos Reis. Olha, eu me sinto aqui na obrigação, por amor que eu tenho à nossa cidade, pelo trabalho, sendo o único dos candidatos que poderá falar para você que vai fazer algo diante daquilo, quando teve oportunidade, fez. Eu fui um vereador que bati de frente com os grandes, que diferente de muitos que a gente conhece na nossa cidade, se venderam, nunca me vendi, nunca vendi aquelas pessoas que acreditaram em mim.
tenho um maior número de leis, de fiscalizações, fui um presidente da Câmara, um gestor aprovado, com todas as minhas contas aprovadas, acabei com voto secreto, realizei concurso público, valorizei o servidor público, um único ficha limpa, que não responde a um processo, mesmo sendo o único que foi gestor até hoje. Então eu quero dizer para todos vocês, meus amigos de Angra dos Reis, agora no dia 6 de outubro, nós temos a oportunidade de fato de colocar um prefeito que não enxergue as pessoas da janelinha da prefeitura, que vive a mesma vida que você, que é a vida que eu vivo, que é a vida que meu filho vive. É a vida que a minha mãe, com 76 anos, com certeza, nessa hora deve estar na Rua do Comércio ou em qualquer lugar de Angra dos Reis. Eu quero que a cidade dê certo, porque é a cidade que ali eu só vou sair o dia que Deus me levar. Mas eu tenho certeza que eu tenho uma missão muito grande de continuar esse trabalho que eu venho fazendo, muito sério, com muito carinho, com muito amor, para que de fato a nossa cidade não seja somente uma Angra dos Reis, mas que seja uma Angra boa para os moradores. Praça bonita, mas com projeto. Colégio bonito, mas com bons professores. Servidores maravilhosos, mas além de serem qualificados, que tenham um tratamento digno e respeitoso por parte da prefeitura. E que, de fato, o morador se sinta representado, não por um político artista, que a gente só vê pela televisão ou só vê pelas redes sociais, esteja nas ruas, ouvindo vocês e junto com vocês, criando e construindo uma nova história para a nossa cidade. Muito obrigado. Dia 6 de outubro, vota 10, é Zé Augusto. Encerramos agora mais uma entrevista do projeto Eleições 2024 do Grupo Pansardes Comunicação, quando recebemos o candidato a prefeito de Angra dos Reis, Zé Augusto. Candidato, muito obrigado pela sua presença e boa sorte na sua caminhada. Olha, muito obrigado, uma alegria estar aqui com vocês, parabéns por esse programa, por dar oportunidade para que a gente possa estar falando com as pessoas. E olha, eu quero aqui até falar para vocês do jornal, que apesar da sede de vocês ser em Volta Redonda, né, nós estamos um pouquinho distante em Angra, e o jornal de vocês, por conta de ser um jornal sério, com credibilidade, tem uma visibilidade muito grande na nossa cidade. Então, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigada.